Voltando aqui, tendo feito, então, a parte das carreirinhas, né, de square, Ai, desculpa, gente, eu tô com soluço e tá um tempão e não passa. Então, eu fiz uma carreirinha só, e aí, não sei se vocês fizeram uma ou duas, tá? Eu, inclusive, fiz uma só, primeiro porque eu achei que duas ia ficar meio estranho, eu não queria duas. E segundo, também porque eu não tinha a linha amarela, mas por mais que eu tivesse mais, eu não faria duas carreiras. Então, eu peguei e fiz fiz duas carreirinhas de conjuntinhos de 3 pontos altos, tá? Que é o mesmo que a gente usou aqui para finalizar o square. Mas aí vai de vocês. Se vocês fizeram duas carreiras, bom pelo menos fazer uma carreirinha dessa, que eu vou fazer com vocês agora. Ou se não, se quiserem fazer 3, 4, aí vai dependendo da preferência de vocês, do tamanho que vocês querem que fique a peça. Então, aqui a gente vai pegar em qualquer squarezinho, vai pegar aqui na união, ó, de um square com o outro, naquele ponto baixo que fica, é bem ali que a gente vai pegar. Aí, vamos passar a nossa linha e vamos fazer dois nozinhos. Aqui, onde tem a junção de um square com o outro, vai ser sempre um conjuntinho de 3 pontos altos, tá? Então, feito o nozinho, subo 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto e faço mais 2 pontos altos para formar aqui o primeiro conjunto. Então, e mais uma correntinha de separação. E agora, aqui eu vou trabalhar onde tem aquelas correntinhas de separação do square. Então, fiz o meu primeiro ponto alto aqui na junção de um square com o outro, e os demais eu vou fazer aqui onde tem as correntinhas de separação. Então, na primeira eu faço 3 pontos altos, 2 e 3, uma correntinha de separação, pulo para a próxima correntinha, fazendo 3 pontos altos, 2 e 3. Novamente, uma correntinha, pula para a próxima correntinha, fazendo 3 pontos altos. Vai dar, tipo, 4 conjuntinhos para cada squarezinho, tá? Então, aqui eu finalizei esse primeiro square. Daí, novamente, só continuar. Uma correntinha de separação, aqui, ó, onde tem aquele ponto baixo da junção de um square com o outro, eu faço os meus 3 pontos altos. E aí, vocês vão seguindo. Depois, uma correntinha, aí já pega aqui onde tem a correntinha de separação, e vamos fazer assim por toda a voltinha. Quando chegar aqui, ó, nos últimos 3 pontos altos, façam uma correntinha e fechem com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Aí, eu volto para falar da próxima carreira. Finalizada a primeira carreirinha, eu vou fazer só mais uma carreira, mas daí vocês são livres para fazer quantas carreiras vocês acharem melhor, tá? Então, para fazer uma nova carreira, a gente vai... esse aqui, como é uma carreirinha só, a gente vai caminhar para frente, ó. Um ponto baixíssimo no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo no próximo ponto alto e um ponto baixíssimo aqui na correntinha para iniciar, tá? Se vocês forem fazer mais carreiras, como na parte de cima, e depois vão poder fazer sozinhos porque é a mesma coisa, aí eu vou fazer 4 carreiras ali em cima antes de colocar o elástico. Então, em uma carreirinha, a gente pode começar pra frente, né, até chegar na próxima correntinha pra iniciar, ou caminhar um pontinho pra trás, ó. Então, depois que fechou, pode ir intercalando dessa maneira, justamente só pra não ficar marcado, porque querendo ou não, o fato de caminhar com os pontos baixíssimos marca o ponto. Então, ele fica meio que em relevinho. Então, pode só daí começar pra trás, ó, como se você fosse voltar aqui onde tem essa correntinha. Só faz um ponto baixíssimo, desvira, ó, a linha fica pra frente só no primeiro ponto. Aí, você sobe as 3 correntinhas e começa a trabalhar normal. Isso só se vocês forem fazer aí uma terceira, uma quarta carreira, aí vocês intercalam. Tá? Mas já mostrei aqui, justamente para vocês poderem usar essa forma de acabamento ali na parte de cima, tá? Só para não ir andando, assim, essa marcaçãozinha aqui dos pontos baixíssimos. Aí, ela se mantém numa reta. É uma questão mais de estética mesmo, ó. Não muda muita coisa, assim, se vocês observarem. Se quiser caminhar só pra frente, também pode, não tem problema, tá? Só quis mostrar ali uma outra forma que vocês podem intercalar. Então, daí aqui sobe as 3 correntinhas, quando chegar aqui na correntinha, né? Pra ser o primeiro ponto alto, trabalha normal. Faz mais 2 pontos altos. Aí, uma correntinha. E vai fazendo os pontos altos, né? Os conjuntos de 3 pontos altos,
sempre nas correntinhas, tá bom? Pra ficar intercalado. Feitos os últimos 3 pontos altos, uma correntinha, fechem com um ponto baixíssimo. Aí, vejam, se vocês querem fazer mais carreiras, eu só vou fazer 2, então na próxima eu volto pra mostrar o acabamento pra vocês. Finalizada aqui as minhas carreiras, como eu falei, eu tinha feito 2, né, ali do outro lado, então eu fiz 2 desse lado aqui também. E agora o acabamento vai ser daquelas conchinhas, então, laçamos a linha, pulamos um ponto, e no segundo vamos fazer 4 pontos altos dentro do mesmo espaço. 2, 3 e 4. Feitos 4, pulamos um ponto, no segundo fechamos com um ponto baixo. Novamente, pulamos um ponto, no segundo, vamos fazer 4 pontos altos dentro do mesmo espaço. Aí, depois de fazer os 4 pontos altos, novamente pulo um ponto e no segundo fecha com ponto baixo. Esse acabamento é por toda a volta. Feita a última conchinha, é só finalizar com ponto baixíssimo onde a gente iniciou, cortar a linha e passar por dentro da alçada, vai ficar assim, tá? Aí, aqui pra parte de cima, vocês podem fazer a mesma coisa que a gente fez, os conjuntinhos de 3 pontos altos. Não vou passar pra vocês, que eu já passei na perna, e é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, tá? Os conjuntos aqui, a gente tem as correntinhas, e aqui a gente tem o ponto baixo de separação de cada square. 3 ou 4 carreiras, tá? 3 no mínimo, 4 aí no máximo. Daí, vocês vão ver o que vocês acham melhor, 3 ou 4. Acredito que no meu eu vou fazer 4 carreiras, e aí eu volto na última pra gente colocar o elástico roliço. Terminadas aqui as carreirinhas de cima, a gente vai colocar o elástico roliço. Então, pra isso, vocês vão pegar a fita métrica que eu vou medir de um lado até o outro. Vamos supor que deu aí 40 centímetros. Então, quer dizer que frente, costas, dá em torno de 80 centímetros, tá? Quando eu vou lá no elástico roliço, eu sempre corto de 6 a 8 centímetros a menos. Eu geralmente corto 6 centímetros a menos. Então, 80 menos 6 seria 74 centímetros, tá? Vocês medem lá com a fita métrica, cortam certinho o elástico, vão unir as duas pontas, pegam linha e agulha de costura e vocês vão passar várias e várias e várias vezes até vocês poderem puxar o elástico e ver que tá bem firme, tá? Viu que tá firme? Corta a linha, faz o arremate e aí nós vamos colocar aqui na peça. O elástico fica por baixo e a linha por cima. Nesse mesmo ponto que eu fechei com ponto baixíssimo, insiro a minha agulha. A agulha sempre passa por baixo do elástico, aí puxo a linha e fecho o ponto baixo. No próximo ponto, a gente vai fazer um pontinho baixo para cada ponto, tá? Então, sempre inserindo a agulha por baixo do ponto, puxo a linha e fecho o ponto baixo. Se vocês quiserem esconder um pouco mais esse elástico, a cada 2 ou 3 pontos baixos, vocês podem colocar 2 dentro do mesmo espaço também, para ele ficar mais cheinho e assim esconder mais o elástico. Eu acho que vou colocar sempre que for aqui na correntinha, ó, a cada 3 pontos baixos, então no quarto eu vou fazer 2 dentro do mesmo espaço para tentar esconder um pouco mais esse elástico. Então, a gente vai fazer esse acabamento, ó, por toda a volta. Estão vendo que ele aparece um pouquinho, mas é normal, tá? É muito difícil achar o elástico da mesma cor de linha, na verdade, quase impossível. Essa cor de elástico, por exemplo, eu nunca vi. Então, aqui a gente vai fazendo esse acabamentozinho. Feito aqui o último ponto baixo, fechem com o ponto baixíssimo onde a gente iniciou, cortem a linha e façam o arremate. Aí, o nosso shorts vai estar pronto e a gente vai trabalhar a parte do cropped, que eu vou voltar para explicar para vocês. Eu já fiz a faixinha, mas eu vou explicar para vocês aí mais ou menos, porque é a mesma coisa que a gente fez no shorts. A única diferença é que ele é aberto, porque atrás ele vai ser de transpassar com cordão. Terminado os shorts, eu já fiz aqui a parte principal de squarezinho aqui da parte de cima, tá? Que é o mesmo esquema ali dos shorts, a única diferença é que, como eu falei, é aberto. Então, vocês vão fazer toda uma carreirinha e depois a de baixo, igualzinho no shorts, só que vai estar aberto, gente. A gente não vai fechar aqui as duas pontas como a gente fez nos shorts, tá? Então, eu vou explicar pra vocês a continha que eu fiz, pra daí vocês poderem fazer no de vocês também, tá? Lembrando que tem que ser na base
de quantos centímetros tem em cada square de vocês. O meu deu 7 centímetros, lembra? Então, tá. Então, eu vou pegar meu busto, que tem 86 centímetros. Quando eu faço um cropped totalmente fechado, trabalho ele circular, eu tiro 16 centímetros. E quando eu faço ele aberto, né, de transpassar com cordão atrás, eu tiro além dos 16, mais 5 centímetros, porque tem que ter o espaçamento das costas. E mesmo tirando isso, gente, o espaçamento fica bem mínimo quando você coloca no corpo, para ele ficar justinho. Então, eu tiro um total de 21 centímetros quando eu quero fazer ele transpassado. Então, no meu caso, seria 86 menos 21, daria 65 centímetros. Ó, cheio que eu preciso fazer. Então, o meu, eu fiz 2 carreirinhas de 9 squares. 9 vezes 7 dá 63, tá? Então, eu fiz 9 squarezinhos. Eu preciso de 65. Então, como a gente vai fazer aquelas carreirinhas igual a gente fez no shorts, tanto em cima quanto embaixo, aqui na lateral, daí como no meu vai faltar 2 centímetros, eu vou colocar uma carreirinha aqui e outra carreirinha aqui, desses conjuntinhos de 3 pontos altos, e aí fechou os meus 65 centímetros que eu precisava chegar. Então, vocês vão ter que fazer a continha no de vocês. Se, por exemplo, Duda, no meu deu e faltou 4 centímetros. Então, vocês vão fazer 2 carreirinhas desse lado e 2 desse. Se faltou 5, também pode ser 2 de cada lado. Então, só façam a continha e encaixem aí para saber quantos squares vocês vão fazer e se vai precisar ou não fazer carreirinhas aqui do lado, tá bom? Então, eu fiz aqui as minhas 2, e a gente vai trabalhar em cima e embaixo aquele mesmo acabamento do short, que é esses conjuntinhos de 3 pontos altos. O P, eu acho que pode fazer só 2 carreirinhas em cima e 2 embaixo, tá? Eu vou fazer aqui pro meu 2 carreirinhas em cima e 3 carreirinhas embaixo pro M, que eu acho que tá legal, tá? E o G pode estar fazendo 3 carreiras de square, que eu acho legal, tá fazendo 3 carreiras, né? 3 carreiras de square, 2 carreirinhas em cima, né, dos conjuntinhos de 3 pontos altos e 2 embaixo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as de cima primeiro. Vamos pegar aqui na ponta, onde tem a pontinha, ó. Vou passar a minha linha e vou fazer 2 nozinhos. 1 e 2. Vou subir 4 correntinhas, para ser um ponto alto e uma correntinha de separação. Tá? Aí, aqui, pulamos direto para a próxima correntinha e vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha. Na próxima correntinha, 3 pontos altos. Aquele mesmo esquema que vocês já sabem fazer, que foi o que a gente fez ali nos shorts. Aqui uma correntinha, mais 3 pontos altos. E na separação das pernas, vocês já sabem que é uma correntinha, e aqui onde tem aquele ponto baixo da separação das pernas, também vai 3 pontos altos. Então, façam. Quando chegar aqui no final, para finalizar, eu volto para finalizar com vocês e para mostrar como fazer a próxima carreira. Chegando aqui no final, fiz os últimos 3 pontos altos, daí a gente vai fazer igual ao começo. Lembra que a gente fez 4 correntinhas para ser um ponto alto e uma correntinha? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha e vou finalizar com ponto alto aqui na ponta, tá? E aí, agora a gente vai fazer a segunda carreira. Então, quem quiser fazer mais de 2 carreiras, é só lembrar que a gente vai intercalar aqui nas pontas. Em uma vai ser um ponto alto e uma correntinha, e na outra, que é essa de agora, a gente vai iniciar fazendo tudo com 3 pontos altos, tá? Então, eu inicio com 3 correntinhas e vou trabalhar mais 2 pontos altos aqui onde tem aquela correntinha que a gente fez no início. Só lembrar que vai intercalar essas 2 pontas. Aí, continua uma correntinha e sempre na correntinha vai trabalhando os 3 pontos altos, tá? Vai fazendo isso até o final. Então, é só intercalar. Em um é uma correntinha e ponto alto, e no outro é tudo 3 pontos altos. Quando chegar aqui no final, são 3 pontos altos, né? 2 pontos altos aqui na correntinha e um ponto alto sobre ponto alto, daí é só cortar a linha, passar por dentro da laçada e fazer aqui embaixo do mesmo jeito, tá? Como eu falei no M, eu vou colocar 3 carreirinhas embaixo. Então, a minha terceira carreirinha vai ser iniciando igual eu fiz na primeira. Inicio com 4 correntinhas e no final termino com uma correntinha e um ponto alto, tá? Como eu falei, intercala essas 2 formas de começar a iniciar. No meio, vocês já sabem que é sempre dessa maneira, de conjuntinhos de 3 pontos altos.
Então, façam aqui em cima, terminem, façam embaixo. Quando terminarem a última carreirinha de baixo, não precisa cortar, que daí a gente já vai usar para trabalhar aqui as pontas, tá? A gente vai trabalhar uma ponta, depois vai trabalhar outra, depois vamos fazer as duas alças e os acabamentos para finalizar o cropped. Terminar daqui a parte de cima e a parte de baixo, aí a gente vai fazer, pelo menos na minha continha, né? Eu precisava fazer, então, uma carreirinha aqui e uma lá no outro lado. Então, é basicamente a mesma coisa, vou iniciar aqui com 4 correntinhas, para ser um ponto alto, uma correntinha de separação. Eu vou pegar aqui na próxima carreirinha e vou fazer aqui 3 pontos altos. É só basicamente encaixe mesmo. 3 pontos altos. E continuo, uma correntinha, daí posso pegar aqui, ó, onde tem essa ponta, e fazer 3 pontos altos. E os demais, aí vocês já sabem fazer, que é onde tem as correntinhas, e depois onde tem o ponto baixo da separação dos squares. Lembrando que daí sempre termina da mesma maneira que iniciou. Se eu iniciei com 3 pontos altos, eu vou finalizar também com 3 pontos altos. Mas aqui o ideal é, se for uma carreira só, iniciar assim. Se for daí mais de uma carreira, pode iniciar com 3 pontos altos, para que a última carreirinha, ela fique assim, com esse espacinho aqui na frente e atrás, pra gente poder passar o cordão já logo em cima e logo embaixo, tá? Então, aí aqui é só continuar, aqui eu vou repetir a mesma coisa, que eu fiz na ponta 3 pontos altos, aí uma correntinha e finaliza aqui certinho. Aqui eu posso finalizar com 3 pontos altos, porque eu tenho 3 carreiras em cima, 2 embaixo. Então, aqui eu vou fazer os 3 pontos altos, fazer uma correntinha e vou finalizar com 3 pontos altos. Não tem problema também, porque depois, qualquer coisa, pode passar o cordãozinho, tipo assim, entre os pontos também, tá? Pra poder passar, tipo, aqui em cima, posso passar entre os pontos, não só nos espacinhos que ficam entre cada conjuntinho, então não tem problema, tá? O meu é uma carreira só, então quando eu finalizar os 3 pontos altos, o último ponto sempre termina aqui, ó, bem certinho onde tem o último ponto, pra não ficar faltando nem sobrando nada. Aí, corta a linha, passa por dentro da laçada e faz aqui a outra lateral da mesma maneira, tá? Terminadas essas duas, eu vou fazer uma das alças para eu poder testar certinho, para saber onde eu vou começar e onde eu vou finalizar ela atrás, né? Onde eu vou começar na frente e onde eu vou fechar atrás. E aí, eu volto para fazer a outra com vocês. Ó, gente, eu fiz aqui uma das alças, tá? E aí, agora eu vou fazer outra com vocês. Então, o meu tinha 9 squares, eu meio que separei assim, tipo, deixei, ó, 3 pra cá, 3 pra cá, e aqui no meio, ó, eu deixei um espaço mais ou menos de 3 squares, dá um palmo, quase 2 palmos, ó, a parte que eu deixei de uma alça a outra. Então, vocês têm que ver no de vocês, no corpo de vocês, pode deixar até 2 palmos, até quase 4 squares. Mais do que isso, não tem como, acho demais. Então, o bom seria deixar mais ou menos assim, esse espaço de 1 palmo, quase 2 palmos, ó, dá quase 2, certinho. Tá? Então, tem que ver quantos squares vocês fizeram aí, pra poder fazer essa divisão. E aqui, entre iniciar e fechar a alça, foi, ó, 1,5 palmo também que eu fiz. Então, vocês têm que ver certinho a divisão aí do de vocês. Eu não tenho como dar uma base, porque eu não sei quantos squares tem no conjuntinho de vocês, aí da parte de cima, é o que vocês teriam que ver no corpo, colocar na frente, ali, ver certinho, ó, essa alça eu quero que comece aqui, essa aqui, quero que fique tanto de espaço entre uma alça e outra, isso daí é mais particular, tá? Então, o meu, vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês como fazer a alça, mas onde vocês vão encaixar no início, daí tem que ser com vocês. Aqui no final, ó, eu prendi no último squarezinho, como se fosse na metade, ó, do último squarezinho. Então, nessa parte das costas, podem fechar no mesmo lugar que eu fechei. Só a parte da frente, daí teria que ver quantos squares vocês têm, pra vocês poderem ver certinho onde vocês vão colocar aqui na frente. Então, eu vou pegar aqui no primeiro ponto alto de um conjuntinho de 3 pontos altos. Vou passar a minha linha e vou fazer 2 nozinhos. Vou subir 4 correntinhas para ser um ponto alto e uma correntinha de separação. Aqui onde tem a correntinha, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha novamente, fecho ponto alto sobre ponto alto, no último ponto alto do próximo conjuntinho de 3, tá? Então, aqui eu já demarquei
E eu vou começar, se vocês observarem, o meu tem aqui, ó, 3 squarezinhos e uma alça e a outra, ó, tá bem na extremidade desses 3, tá? Que foi o que eu fiz aqui no meu. Então, a gente vai fazer essa carreira e essa de agora, ó. Subimos 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto e vamos trabalhar mais 2 pontos altos aqui na correntinha. 1 e 2, ficar com 3. Uma correntinha de separação e aqui no último espacinho faço 2 pontos altos, soltinhos onde tem a correntinha, e ponto alto sobre ponto alto para finalizar. Então, são essas 2 carreiras que a gente vai intercalar. Ó, viro. A gente vai fazer 32 carreiras. 32 carreiras fica legal para qualquer tamanho, tá? Então, aqui novamente, vou repetir a primeira carreira. Inicio com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E aqui na correntinha, faço os 3 pontos altos. 2 e 3. Aí, faço novamente uma correntinha e fecho com um ponto alto sobre ponto alto. Aí, vou intercalando, a próxima é essa, depois essa, e assim a gente vai fazendo até formar as 32 carreiras. Quando a gente terminar a 32ª, eu volto para fechar com vocês aqui no finalzinho. Terminadas aqui as 32 carreiras, daí a gente tem que fechar. Eu fechei aqui nos últimos não, porque tem esse aqui, esse conjuntinho aqui sobrando. Olha, agora que eu vi que eu só coloquei 2 pontos ao invés de 3, ó, que viajona. Então, aqui, ó, na verdade não, gente, tem um ponto aqui, eu que tô viajando. Aqui eu coloquei bem no meio, ó, a costurinha desse último square, porque a última carreirinha, ela é 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Então, vai ser bem aqui, ó, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. É bem no meio desse último squarezinho. Vocês podem estar costurando ali também. Aí, aqui a gente testa, ó, pra ver se a alça vai estar viradinha pro lado certo. E aí, ela ficaria assim, do lado certo. Daí, pra costurar, a gente só vira pra cá, ó. Deixa eu só arrumar aqui. A gente vira pra costurar assim, porque daí depois, quando ela desvirar da costurinha, né, a costurinha fica pra dentro, quando a gente desvirar, a alça vai estar certinha. Então, aqui eu vou costurar como se fosse o último ponto alto, a costura vai ser com ponto baixíssimo. Então, eu insiro minha agulha no último ponto, com o último ponto daqui, e faço o meu ponto baixíssimo. Aí, eu viro pra cá a peça pra continuar. Então, a linha fica pra frente somente nesse primeiro ponto, depois fica tudo normal, ó. Aí, insiro a minha agulha no próximo ponto alto, com o próximo ponto alto do outro lado, e vou fazendo os pontos baixíssimos, ponto com ponto. Vai dar aí 7 costurinhas, já que eu tenho 7 pontos altos, ó, correntinha com correntinha, e os últimos 3 pontos altos, um sobre o outro. Aqui, o penúltimo, e agora o último ponto baixíssimo. Ó, o que eu falei? Aí, terminada a costurinha, ó, quando a gente vira, a alça tá certinha. A gente vai aproveitar que a linha ficou aqui pra parte de dentro da alça. Se ficou pra parte de fora, pode cortar a linha e passar por dentro da laçada. Mas, se ficou pra parte de dentro, a gente já vai aproveitar... Deixa eu passar a minha linha por aqui, pra poder ficar pra cima. A gente vai aproveitar essa mesma linha pra fazer o acabamento aqui de dentro, que vai ser daquelas conchinhas que a gente fez lá nos shorts. Então, aqui, cada carreirinha equivale a 2 pontos, sempre lembrem disso. Então, é aquele mesmo esquema lá dos shorts, pulo um ponto e no segundo vou fazer 4 pontos altos dentro do mesmo espaço. 2, 3 e 4. Terminados os 4 pontos, pulo novamente um ponto e no segundo fecho com um ponto baixo. E assim, vou continuando, pulo um ponto, no segundo faço 4 pontos altos dentro do mesmo espaço, 2, 3 e 4. Depois, novamente, pulo um ponto, no segundo fecho com um ponto baixo. Mesmo esquema dos shorts. Então, a gente vai fazer por toda essa voltinha de dentro e depois por essa partezinha aqui. Daí, aqui, cada ponto é um ponto, tá? Nas carreiras, cada carreira equivale a 2 pontos. E aqui, cada ponto é um ponto. Finalizado daí a última conchinha, finalizem com um ponto baixíssimo, onde a gente iniciou, cortem a linha e passem por dentro da laçada.
Então, feito um braço, vocês vão fazer o outro também, né? A outra alça da mesma forma, também vão fazer a mesma costurinha. E depois eu volto pra falar desse acabamento da parte de fora, que basicamente é a mesma coisa, mas mesmo assim eu vou voltar pra explicar novamente. Terminadas as duas alças com os dois acabamentos internos, aqui a gente vai fazer agora o acabamento de fora, que é basicamente a mesma coisa. Então, vou pegar aqui na primeira lateral, o único lugar que vai mudar é aqui nessas duas laterais onde a gente vai passar o cordão, que a gente vai fazer um acabamento de ponto baixo, então um ponto baixo para cada ponto. Mas em todo o resto, tanto nessa parte de baixo quanto em toda essa parte de cima, é o mesmo ponto de conchinha, tá? Então, só vou mostrar mais uma vez, passamos aqui a linha no primeiro ponto. Aí, vamos fazer 2 nozinhos e a gente vai seguir o mesmo esquema. De pular um ponto, ó, passa aqui pela laçadinha. E é o mesmo esquema, ó, pula um ponto, no segundo são 4 pontos altos dentro do mesmo espaço. 2, 3 e 4. Aí, novamente, pula um ponto, no segundo fecha com um ponto baixo. Aqui nas carreirinhas, vocês já sabem que cada carreirinha equivale a 2 pontos, então, aqui ainda tem mais pontinhos para usar, ó. Então, pula um ponto, no segundo faço 4 pontos altos dentro do mesmo espaço, e aí vai fechando com ponto baixo. Não vou mostrar porque eu já mostrei 2 vezes, né, e é a mesma coisa. Então, lembrando que cada carreira equivale a 2 pontos, e quando chegar nessa parte aqui, é um ponto, cada um é um ponto, né? Tem as correntinhas e os pontos altos. Então, vou fazer por toda essa volta de cima. Quando chegar aqui na lateral, daí é ponto baixo. Um ponto baixo sobre cada ponto. Chegando aqui embaixo, novamente, todo ponto de conchinha por toda essa parte aqui de baixo. E para finalizar aqui, também um ponto baixo sobre cada ponto. Feito o último ponto baixo, fechem com ponto baixíssimo onde a gente iniciou. Aí, é só cortar a linha, passar por dentro da laçada, fazer os arremates das linhas e vai estar pronto aqui o nosso cropped, tá? Pra parte aqui, eu fiz 600 correntinhas, que é o suficiente. Pode tanto passar em cada buraquinho ou pular um buraquinho, vai ser da maneira que vocês acharem melhor. Então, eu vou finalizar esses acabamentos e volto pra mostrar pra vocês como é que ficou o nosso conjunto completo. Ó, gente, tá finalizado aqui o nosso shorts, junto com o nosso cropped, tá? Shorts é igual frente e atrás. Ele parece meio altinho, mas não é, tipo, ele vai até o umbigo. E daí aqui é porque eu quis fazer mais abertinho, né, com um squarezinho a mais, justamente pra descer um pouco mais a perna, pra cobrir tanto a parte da frente quanto a parte de trás. E aí, aqui, nosso cropped, ó, trançadinho por trás, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um pouquinho mais de um novelo com a linha azul, como eu falei pra vocês no início que ia. Lembrando que no meu Insta, @duda_teatro, depois tem videozinho lá no Reels de como ficou. Também tem foto no corpo, depois aqui pra vocês, na aba comunidade, no Instagram. Então, é só vocês darem uma procurada, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e até o nosso próximo vídeo.